se um único pensamento pudesse virar uma fortuna? Napoleão Hill passou anos estudando 500 milionários e descobriu um padrão. 13 princípios que se repetem em praticamente toda grande história de sucesso. Hoje eu vou te entregar nesse vídeo o passo a passo de um jeito que dá para aplicar a partir de agora. Mas fica comigo até o final, porque existe um último capítulo que, se você ignorar, faz todo o resto desmoronar. Capítulo 1: Desejo. A primeira regra é simples, mas pouca gente faz de verdade. Saiba exatamente o que você quer. E para provar isso, Hill conta uma história absurda. Um homem sem dinheiro, sem contatos, sem talento especial, mas com uma coisa que a maioria das pessoas nunca tem: um desejo ardente e cristalino. O nome dele era Edwin C. Barnes. Um dia ele viu uma foto de Thomas Edison e decidiu: eu vou me tornar sócio desse homem. Repara, ele não disse seria legal conhecer. Ele disse vai acontecer. Barnes não tinha dinheiro nem para passagem. Então ele fez o que parece loucura. Pulou num trem de carga, foi até o escritório de Edison e pediu uma chance. Edison não disse sim. Ofereceu a Barnes um trabalho básico, lá embaixo. E aqui vem o detalhe que separa quem vence de quem sonha. Barnes apareceu todo santo dia, por anos, esperando o momento que ele já tinha visualizado na sua cabeça desde o início. Até que Edison precisou de alguém para vender uma nova máquina. Barnes agarrou a oportunidade, arrebentou nas vendas e conquistou a parceria que ele já tinha decidido anos antes. Essa é a fórmula por trás de qualquer sucesso real. Não é um desejo vago, não é quem sabe um dia. É um desejo que não morre com o tempo. Hill, em seu livro, nos dá um método bem direto. Decida exatamente o que você quer. Se for dinheiro, coloque um número exato. Decida o preço que vai pagar. Tempo, habilidade, esforço, renúncias. Coloque uma data. Sonho sem data vira só vontade. Escreva um plano e comece hoje, mesmo imperfeito. Transforme isso em uma frase clara. Leia de manhã e à noite, visualizando como se já fosse realidade. Agora, a pergunta é: qual é o seu objetivo, Barnes? O objetivo tão claro que você aceitaria o começo ruim e ficaria firme até acontecer. Porque sem esse desejo, talento não sustenta, sorte não sustenta. Mas com ele, você vira uma pessoa perigosa, no melhor sentido. Capítulo 3: Autossugestão. Só que a crença some se você não instala ela dentro de você. E é aqui que entra a autossugestão. Jim Carrey, no começo da carreira, estava quebrado, morava em um apartamento ruim, sem trabalho, e ele decidiu programar a mente para o futuro que queria. Ele escreveu um cheque para si mesmo, $10 milhões por serviços como ator, datado para 5 anos à frente, e carregava isso na carteira. Todo dia ele visualizava recebendo aquele valor, e quase 5 anos depois, ele fez Debbie e Lloyd, com um pagamento de 10 milhões. Isso é autossugestão. Alimentar o subconsciente com pensamentos, imagens e emoções até ele aceitar como real. Seu subconsciente não discute se é verdade, ele só absorve o que você repete. Como aplicar? Escreva a sua frase ousada, a sua meta. Escolha 2 gatilhos diários. Exemplo, ao escovar os dentes e deitar. Em cada gatilho, leia sua frase com emoção por 20 segundos. Coloque essa frase na tela do celular, na parede, no espelho. Regra C, então. Se vier pensamento negativo, repita sua frase em voz alta como reset. À noite, escreva: hoje eu fiz isso em direção ao meu objetivo, e descreva qual a sua ação. Agora o desafio: qual frase ousada você vai repetir todos os dias, até sua vida não ter escolha senão manifestar. Transição para a fase 2, o plano. Agora a base está pronta. Desejo escolhe o destino. A fé se torna real. A autossugestão se instala na sua mente. Mas, atenção, crença sem plano vira fantasia. Então agora a gente entra na segunda fase, o plano. Capítulo 4: Conhecimento especializado. Muita gente acha que sucesso vem de saber muito. Mas Hill diz: conhecimento geral é barato. O que muda o jogo é conhecimento especializado. Henry Ford foi chamado de ignorante por um jornal. Ele processou. No tribunal, um advogado tentou humilhá-lo com perguntas históricas básicas. Ford sorriu e disse algo como: se eu quiser resposta para uma pergunta tola, eu tenho botões na minha mesa. Eu chamo gente que sabe. Ele não tentava saber tudo. Ele montava um time com o conhecimento certo. Isso é poder.
Pensa no Steve Jobs. Ele não era engenheiro, mas tinha visão e se juntou com o Wozniak, que tinha a técnica. Como aplicar hoje? Defina seu objetivo em uma frase. Liste 3 a 5 habilidades-chave. Para cada habilidade, vou aprender ou vou buscar alguma ferramenta ou alguém que saiba. Rode um mini projeto de 30 dias que gere um resultado visível. Crie um board semanal com 2 ou 3 tarefas para concluir. Pergunta: você está colecionando informação ou aprendendo só o que te aproxima do seu objetivo? Capítulo 5. Imaginação. Conhecimento é um mapa, mas a imaginação é a estrada. 2 colegas de quarto em São Francisco não conseguiam pagar o aluguel. Naquele momento, a cidade estava lotada por causa de uma conferência, sem hotel disponível. Eles tiveram uma ideia ridícula, simples: colocar 3 colchões infláveis na sala, oferecer café da manhã e alugar. Nasceu Air Bed and Breakfast, e aquilo virou Airbnb. Hill chama a imaginação de oficina da mente, e separa em 2 tipos: imaginação sintética, combinar coisas que já existem; imaginação criativa, ideias que vêm em flashes, mas só vira fortuna se você agir. Como treinar sua mente? Anote ideias no celular sem julgar. Pegue um negócio que funciona e liste 3 maneiras de aplicar em outro nicho. Use restrições. Como eu resolveria isso com pouco dinheiro e sem programar? Crie algo rápido: landing page, mockup, demo de 1 minuto, e-mail de venda. Mostre para 3 pessoas que realmente usariam ou comprariam. Ouça detalhes, não elogios. Qual é o seu colchão inflável agora? A ideia pequena e imperfeita que pode crescer se você tiver coragem de desenvolver? Capítulo 6. Planejamento organizado. Ideia sem plano vira post-it. Plano sem ação vira frustração. Netflix começou mandando DVD pelo correio. Depois tentou streaming e era ruim no começo. Pouco catálogo, travava, ninguém confiava. Eles continuaram refinando, e depois pivotaram de novo, criando produções próprias. Nada disso foi sorte, foi planejamento organizado, meta clara, passos claros e disciplina para ajustar quando o mundo muda. Como criar seu plano? Defina um resultado mensurável, uma métrica. Quebre em 3 a 5 etapas com prazo. Traduza em ações semanais. Quem faz o que e quando. Liste recursos, ferramentas, habilidades, orçamento, pessoas. Bloqueie tempo no calendário. Revise 30 minutos por semana. O que funcionou, o que mudou, o que ajustar. E aqui vem a parte adulta. Planejamento também exige autoconhecimento. Faça uma mini auditoria. Quais 2 fraquezas mais te atrasam? Quais 2 forças mais te carregam? Construa o plano para usar as forças e neutralizar as suas fraquezas. Com plano e ação consistente, sucesso vira questão de quando, não se. Mas o mundo testa a sua decisão. E aí entra a fase 3 do livro. Fase 3. O empurrão. Capítulo 7. Decisão. Em 1914, Henry Ford fez algo que parecia insano. Dobrou o salário dos funcionários. Todo mundo disse que ia quebrar. Concorrentes riram, especialistas criticaram. Ele decidiu rápido e sustentou. E o resultado? Produtividade disparou, rotatividade caiu, os melhores trabalhadores fizeram fila. E o mais louco, os próprios funcionários passaram a poder comprar os carros que produziam. Hill diz que pessoas bem-sucedidas decidem rápido e mudam devagar. A maioria faz o contrário. Hesita, pensa demais e recua no primeiro problema. Procrastinação é inimiga da decisão. Ela mata o impulso. E aqui um detalhe importante: não compartilhe ideias meio prontas com qualquer um. Opinião de gente sem propósito firme derruba um plano frágil. Decida e sustente. Capítulo 8. Persistência. Durante a corrida do ouro no Colorado, 2 homens acharam ouro e ficaram eufóricos. Cobriram a mina, foram embora e levantaram dinheiro para comprar equipamento. Quando voltaram, nada. Semanas cavando e falhando. Eles desistiram. Venderam tudo para um sucateiro. O sucateiro chamou um engenheiro de minas, e ele descobriu algo incrível. Eles tinham parado de cavar a menos de 1 metro do ponto mais rico da mina. Persistência é o que transforma derrota em vitória. A derrota não é o final, a menos que você desista. Como construir persistência? Propósito claro, desejo ardente, autoconfiança, plano definido, conhecimento preciso, cooperação, força de vontade, hábito diário. E lembre-se, conserte o plano, não o objetivo. Qual projeto você está prestes a abandonar que pode estar a 1 metro do ouro? Capítulo 9. Mastermind. Persistência fica mais fácil quando você não está sozinho. Os irmãos Wright, 2 mecânicos de bicicleta,
perseguiam um sonho impossível: voar. Sem dinheiro, sem formação acadêmica, e na época a imprensa zombava deles. Mas eles tinham algo poderoso: parceria. Quando um desanimava, o outro segurava. Quando um tinha ideia, o outro refinava. Hill chama isso de mastermind, 2 ou mais pessoas em harmonia por um propósito definido. Isso te dá conhecimento que você não tem, responsabilidade para não abandonar, suporte emocional, conexões que abrem portas. Como montar o seu? Escolha 2 a 3 pessoas que tenham o mesmo objetivo. Ofereça uma relação onde todos saem ganhando. Encontro semanal de 45 minutos. Todo encontro termina com próximo passo, mais quem, mais quando. Em caso de problemas, atacar sempre os problemas, não as pessoas. Ciclos de 90 dias com revisão. Pergunta: quem são as 2 ou 3 pessoas que multiplicariam sua força agora? Capítulo 10. Transmutação sexual. Agora entramos na parte que pouca gente fala com seriedade. Em 1974, Muhammad Ali ia lutar contra George Foreman. Foreman era mais jovem, mais forte e favorito. Ali entendeu, ele não podia ganhar na força bruta, então treinou o foco. Cortou distrações, disciplina total e canalizou energia física e emocional em um objetivo só. No dia 30 de outubro, diante de 60 mil pessoas, ele usou a estratégia rope-a-dope, esgotou Foreman e nocauteou no 8º round. Hill chama isso de transmutação: pegar energia intensa e redirecionar para ambição, criatividade e persistência. Quando essa energia fica solta, ela drena foco. Quando é canalizada, ela vira turbo. Capítulo 11. Subconsciente. Seu subconsciente está sempre trabalhando. Ele grava o que você vê, ouve e sente, e depois age de acordo com os pensamentos que dominam sua mente. Se você alimenta medo e dúvida, ele cria obstáculos. Se você alimenta propósito e crença, ele abre portas. Hill diz que o subconsciente responde principalmente à emoção. Aquilo que você sente forte vira programação mental. Michael Phelps visualizava cada prova com detalhes, inclusive problemas. Em 2008, aconteceu exatamente o que ele tinha visualizado. A água entrou nos óculos na final dos 200 metros de borboleta. E mesmo assim, ele ficou calmo, contou as braçadas e ganhou ouro com recorde mundial. Ele já tinha vivido aquela corrida 1000 vezes na mente. Como dominar seu subconsciente? Proteja seus pensamentos. Conecte metas com emoção positiva. Use repetição diária. Evite influências negativas. A questão é: você está guiando o seu subconsciente? Ou ele está guiando você? Capítulo 12. Cérebro. Se o subconsciente é o elo, o cérebro é a antena. Hill via o cérebro como um rádio, enviando e recebendo sinais de pensamento. Pensamentos carregados de emoção saem mais fortes. E seu cérebro também capta sinais de pessoas, ambientes e ideias. Hoje a psicologia chama isso de atenção seletiva. Você aprende uma palavra e de repente vê ela em todo lugar. Você decide um carro e ele aparece em toda a rua. Seu cérebro filtra a realidade para bater com o que você repete dentro de si. Por isso, desejo, fé e persistência funcionam. Eles fortalecem o sinal e oportunidades parecem te encontrar. Capítulo 13. Sexto sentido. Quando todos os princípios começam a operar juntos, algo muda. Hill chama de sexto sentido, a porta da sabedoria. É quando a jogada certa aparece, um impulso, uma ideia, um timing perfeito. Mas você não espera isso cair do céu. Você prepara o terreno. Domine os 12 princípios que abordamos nesse vídeo. Mantenha propósito claro. Crie silêncio diário. Caminhada, reflexão, diário. Observe flashes e pensamentos aleatórios. Haja quando isso estiver alinhado ao seu propósito. Agora só falta o último obstáculo, o que derruba tudo se você não enfrentar: o medo. Capítulo final. Os 6 fantasmas do medo. Chegamos no capítulo final, e ele é o mais importante por um motivo simples. Sem isso, todo o resto pode desmoronar. Hill chama de os 6 fantasmas do medo. Eles não gritam, eles sussurram. Medo da pobreza. Você trava pensando em dinheiro. Medo da crítica. Você vive para a opinião dos outros. Medo da doença. Você se prende em preocupação. Medo de perder o amor. Insegurança decide por você. Medo da velhice.
Você acha que já passou o seu tempo. Medo da morte. Você adia viver de verdade. Eles te fazem esperar o momento perfeito, te empurram para o caminho seguro, te convencem a diminuir seu objetivo para não se frustrar. Só que aqui está o aviso. O medo é um mentiroso. Se você deixa o medo dominar, tudo cai. O desejo enfraquece, a fé morre, o plano fica no papel, as oportunidades passam invisíveis. As pessoas que você admira não esperaram permissão, nem certeza, nem timing perfeito. Elas agiram enquanto o medo ainda sussurrava. Então a pergunta real é: você vai deixar o medo dirigir sua vida ou vai dar o primeiro passo? No fim, Hill nunca falou só de dinheiro. Ele falou de construir a vida que você realmente quer. Então decida o que você quer e comece hoje, com o que você tem, exatamente onde você está. Porque entre você e a vida que você quer, existe uma coisa só: a decisão de começar. Comenta aqui, qual fantasma mais te trava? E se inscreve para mais playbooks de livros como este.